Olá, irmãos, tudo bem? Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo da Palavra de Deus. Eu convido você, pegue sua Bíblia, como de costume, e vamos fazer esta leitura do livro de Josué. Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 8 de Josué. É um capítulo, não é muito extenso, ele só tem 35 versículos. Mas vamos, fazer um estudo minucioso, versículo por versículo, em cima desse capítulo 8 de Josué. Pegue sua Bíblia, como de costume, venho convidar você para fazermos esse estudo juntos, para que Deus venha falar conosco. Que agora eu me esvazie do meu eu e o Espírito Santo tome posse. Ele venha falar conosco. Que nos diz assim: E o Senhor disse a Josué: Não temas e não te desencorajes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Vê, eu te entregarei em tua mão o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Observamos que no versículo passado, no capítulo passado, os filhos de Israel, eles foram derrotados diante de Ai. E agora, os filhos de Israel, Deus está mandando: olha, agora vocês vão vencer. E olha só o que acontece. E faze a Ai e seu rei como fizeste a Jericó e o seu rei. Somente podeis tomar para vós seus despojos, o seu gado. Coloquem emboscadas diante da cidade e atrás dela. Josué se levantou com todos os homens de guerra para atacar a cidade. Josué escolheu 30.000 homens de luta e os enviou de noite. Olha, para vocês terem uma ideia, como sempre estou chamando a atenção para vocês verem. Irmãos, 30.000 homens de guerra, tá? Olha o tanta gente que era o povo de Israel. É o que eu falo para vocês, não eram poucos, eram milhares de pessoas que estavam no comando de Moisés, que aí o Moisés passa, o comando para Josué. Então, não foi, como se nós tivéssemos nosso presidente da república, o nosso presidente tomando conta, como ele toma conta, de toda a nação brasileira. Então, aqui Josué era como um presidente para aquele povo de Israel. Então era uma multidão, não era um povinho como muitos pensam, um povinho isolado, não era. Era uma multidão que Josué estava à frente. E Moisés estava dando à frente, dessa multidão e colocando leis pesadas. Talvez você fale: nossa, a lei era muito pesada para aquele povo. Irmãos, pensa, é uma multidão. Não é meia dúzia de pessoas. Era uma multidão. Então Moisés precisava sim de ter uma lei pesada para eles, para que viesse. Deus precisava de exigir uma lei pesada para esse povo, porque era uma multidão. Não era uma dúzia, não era 100, não era 200, não era 300, não era 1000, era milhões. Então o que a gente vê aqui Josué escolhe 30.000 homens de luta. Então a gente observa que não foram todos os homens que Josué chamou para esta guerra. Foram apenas 30.000 homens. Ele os ordenou dizendo: Vede, vós fareis emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distanciei muito da cidade, mas estáis todos vós preparados. Mas eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E quando eles saírem contra nós, como antes, fugiremos deles. E eles sairão atrás de nós até que o tenhamos afastado da cidade. Pois dirão: Foge de nós mesmo como antes, e fugiremos deles. Então, levantai-vos da emboscada e tomai a cidade, porque o Senhor, vosso Deus, os entregará em vossa mão. Olha só a estratégia
que Deus passa para Josué fazer com a cidade de Ai. Porque ele já tinha sido derrotada, né? Nós lemos no capítulo anterior que o povo de Israel foi derrotado da cidade de Ai por causa do anátema que eles pegaram. E aqui nós observamos que Deus fez uma outra estratégia. Olha, o povo todo, criança, todo vai na frente. Os homens vão na frente. Eu vou na frente com esse povo todo. E esses 30.000 homens de luta ficam na retaguarda, fica distante da cidade. E esse povo, quando a gente for atrás desse povo, esse povo vai voltar, né, para nos guerrear, para nos atingir, para nos pegar, que a gente vai correr. Então ali não eram homens também de guerra, né, que estavam ali, não eram todos crianças, não, eram pessoas, né, que estavam com um cavalo para correr, né, porque eles tinham que correr, senão eles pegavam eles mesmo. Aí o que acontece? E nessa emboscada, 30.000 homens estavam emboscados. Então eles foram na frente e quando os homens de Ai correram atrás deles, a cidade ficou o quê? Ficou vazia. Era o momento exato para que os que estavam emboscados entrassem na cidade. Olha só. E quando ocupardes a cidade, queimareis a fogo a cidade. Fazei conforme a palavra do Senhor. Vede, eu te ordeno isso. E Josué os enviou e eles foram à emboscada. E eles se colocaram em Betel e Ai, ao ocidente de Ai. E Josué passou aquela noite no meio do povo. E Josué se levantou de manhã cedo, colocou o povo em ordem, e ele subiu com os anciões de Israel, diante do povo contra Ai. E todos os homens armados que estavam com ele subiram e se aproximaram pela frente da cidade, e se acamparam ao norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. E ele tomou cerca de 5.000 homens e colocou de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E o povo se colocou em todo o acampamento do norte da cidade, assim que sua retaguarda estivesse ao oriente da cidade. E Josué foi aquela noite até o meio do vale. Quando o rei de Ai viu isto, então os habitantes da cidade rapidamente se levantaram de madrugada e saíram ao encontro de Israel ao combate, e todo o povo no lugar determinado diante do vale. E ele não sabia que havia uma emboscada contra ele atrás da cidade. Olha só, quando nós andamos na presença de Deus, quando nós tememos a Deus, Deus nos orienta o que fazer. Aqui Deus orientou Josué. Como que Josué ia conseguir derrotar, né, a cidade de Ai? Através de uma emboscada que Deus orientou Josué. E Josué e todo Israel se fingiram de derrotados por eles e fugiram em direção ao deserto. E eles, aos brados, chamaram todo o povo que estava na cidade para os perseguir. E eles perseguiram Josué e se afastaram da cidade. E não restou um só homem em Ai, nem em Betel, que não saísse atrás de Israel. E eles deixaram a cidade aberta e perseguiram a Israel. Olha só, que beleza, que mamata que aconteceu. O que o povo de Israel queria, aconteceu. Por quê? Porque Deus estava no comando. Quando Deus está no comando, as coisas ficam fáceis. O homem é cabeça dura. Ao invés dele colocar Deus na frente, não, ele quer colocar Deus atrás e pedir a direção de Deus, mas ele está pedindo a direção de Deus, mas ele está enfiando a cara onde não deve, né? E assim não, assim você vai perder a batalha, perder a guerra. E aqui não, aqui o que Josué fez? Josué jejuou. A Bíblia fala, Josué jejuou, pediu perdão, né? Limpou o arraial de Israel, a impureza de Israel, que a Bíblia fala, né, que os homens que pegaram anátema pela primeira vez, eles foram mortos.
Então, quando houve um arrependimento, aí para você alcançar uma vitória, você tem que haver um arrependimento, haver um sacrifício. Então, eles sacrificaram, né? O povo de Israel se sacrificaram, houve aquele arrependimento. Aí que Deus, né, abriu as portas, Deus foi ajudar eles, porque Deus tinha prometido para Abraão que ele ia colocar esse povo de Israel numa grande nação, ia colocar em terra prometida, né, que manava leite e mel. E aqui continua, ó. E o Senhor disse a Josué: estende a lança que está em tua mão contra Ai, porque eu a entregarei. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão contra a cidade. Aí você me pergunta, irmã, como que Deus falava com Josué? Deus aparecia para ele e falava com ele? Deus é espírito. O único homem que viu Deus de perto foi Moisés. E também ele não viu frente a frente, porque o resplendor de Deus poderia, né, matá-lo, porque ele não suportaria. Então Deus fala na mente da pessoa. Às vezes você fala assim, não foi Deus que falou. Às vezes Deus está falando algo com você, mas você não tem certeza, porque você acha que Deus vai aparentar, né? Às vezes ele vem sim, às vezes ele vem em forma de um animal, às vezes Deus vem em forma de uma pessoa amiga, de um vizinho, de um desconhecido, falar algo para você. E você não capta, né, a mensagem que Deus está passando para você. Às vezes ele fala no seu subconsciente, mas às vezes ele vem claramente em forma de uma outra pessoa. Aí talvez você fala, mas Deus fala comigo através de um animal? Sim, ele não falou com Balaão, né, através da mula, né, que ele estava escondendo, né, a mula estava escondendo dele, do coisa e do Balaão, e ele, né. Então, irmãos, Deus tem vários meios de falar conosco. Às vezes você vê um animal aparece na sua presença assim do nada, aí você não tem compaixão para aquele animal, você não dá nada para aquele animal, ainda chuta o animal. Aí aquilo você está trazendo o quê? Um mal para você, porque a Bíblia fala, se nós dermos um copo de água para uma pessoa, nós vamos encobrir uma multidão de pecado. Aí você fala, mas é pessoa, animal não é pessoa, animal é um ser vivo. E Deus ama os animais, tanto que Deus protegeu os animais, né? Deus protegeu os animais no dilúvio, Deus protegeu os animais. Então nós temos que observar essas coisas. Deus mostrou também que ele fala através dos animais a nós homens. Então nós temos que aprender a conhecer Deus. É o que eu falo, vamos aprender a conhecer Deus. Então aqui, vamos continuar. E os que estavam de emboscada se levantaram rapidamente em seu lugar e correram quando ele estendeu sua mão, e entraram na cidade e ocuparam e rapidamente incendiaram a cidade com fogo. E os habitantes de Ai olharam para trás e viram que saía fumaça da cidade que subia ao céu. E eles não tinham lugar para onde ir, nem para uma parte, nem para outra. E o povo que fugia para o deserto se voltou contra os perseguidores. E quando Josué e todo Israel se viram que estavam na emboscada, ocuparam a cidade, e que a fumaça subia da cidade, voltaram e venceram os habitantes de Ai. E todos das cidades saíram ao encontro deles, e eles ficaram no meio dos israelitas. E uns estavam de um lado e o outro de outro lado. E eles o feriram de tal maneira que não deixaram ficar nenhum que escapasse. Todos foram eliminados, mortos. Mas pegaram vivo o rei de Ai e trouxeram a Josué. E quando os israelitas mataram todos os habitantes de Ai no campo, no deserto, para onde tinham corrido, e todos caíram pela espada até completo extermínio, então todo Israel voltou para Ai e feriu todos lá pela espada. E o número de todos que caíram naquele dia, homens e mulheres, foram 12.000, todos os habitantes de Ai. E Josué não retirou sua mão, que estendera com a lança, até exterminar todos os habitantes de Ai.
Tão somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, de acordo com a palavra que o Senhor ordenara a Josué. E Josué queimou Ai e tornou uma perpétua ruína, deserta até o dia de hoje. E enforcou o rei de Ai no madeiro, onde ficou até a tarde. E quando o sol se pôs, Josué ordenou que se tirasse do madeiro o cadáver do madeiro e lançaram à porta da cidade e levantaram um montão de pedras sobre ele, que permanece até o dia de hoje. Então Josué construiu um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou os filhos de Israel, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés. Um altar de pedras brutas, sobre os quais não se passara ferramenta, e ofereceram holocaustos ao Senhor sobre ele, e sacrificaram ofertas pacíficas. E ali escreveu sobre as pedras uma cópia da lei de Moisés, que este escreveu diante dos filhos de Israel. E todo Israel e seus anciões, oficiais, juízes, estavam em ambos os lados da arca, diante dos levitas, sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiro como naturais. E a metade deles ficou em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente ao monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara antes para abençoar o povo. Depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Não houve nenhuma palavra de tudo que Moisés ordenou que Josué não lesse diante de toda a congregação de Israel, diante das mulheres, das crianças, dos estrangeiros que estavam com eles. Terminamos esse capítulo 8 do livro de Josué. Vamos conversar um pouquinho agora? A gente observa como é importante a lei que Moisés passou para os filhos de Israel. Vamos dizer, para nós também, que nós somos também descendência desse povo, porque nós acreditamos em Deus. Então, todos os cristãos, todo ser humano, não vou falar cristão, mas todo ser humano que acredita, que mantém sua fé intacta diante de Deus, Javé, o Todo-Poderoso, e de Jesus Cristo, ele deve obedecer essa lei. Talvez você venha falar para mim, irmã, essa lei é muito pesada para os dias de hoje. Que pesada? Você conhece a lei? Qual é o peso que você acha que é pesado? O que está escrito nela? Então, quando nós entendemos, compreendemos a lei, a gente vê que não é. É como o próprio Deus, ele nos diz, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, não temos como, nós reclamarmos, que a lei de Deus é pesada, porque ela não é pesada. Então, irmãos, vamos obedecer. O próprio Deus diz, obediência quero e não sacrifício. Então, eu convido você, se você gostou dessa mensagem, que você compartilha. Se você não é inscrito no canal, se você se inscreva nesse canal, tá? Para que a gente possa crescer, para que outras pessoas possam estar ouvindo a palavra de Deus de uma forma mais assertiva, porque a gente observa que muitos pregadores pregam, uma palavra que não é a palavra de Deus, que eles fazem com que o povo erra, Tem até um pastor da Coreia do Sul, que ele pregou há 9 anos atrás, ele fez uma mensagem que ele viu quanto que o povo brasileiro é distante, os evangélicos brasileiros são distantes da palavra de Deus. Aí ele fala, tudo, comenta tudo, e realmente, irmãos, é muito distante o povo o Brasil, o brasileiro, ele não adere à palavra de Deus, não adere à lei, nem os mandamentos,
Se você perguntar para qualquer evangélico aí quais são os 10 mandamentos, creio eu que ele pode tropeçar em algum, porque ele não vai saber todos os mandamentos. E é importante para que você venha crer em Deus, é importante que você venha conhecer, porque como que você vai obedecer algo sem ter conhecimento? E não pense você que, não tendo conhecimento, você está ileso de uma maldição ou de um castigo. É muito pelo contrário. Você será castigado. Você será maldito. A própria Bíblia fala. Por isso que eu falo para você. Talvez você fale, isso não está escrito. Leia a Bíblia. Antes de falar que isso não está escrito, leia a Bíblia, conheça o seu Deus, porque é importante, que senão Deus pode te cobrar, está te cobrando, né? Muitas coisas que você hoje está passando por muitos momentos, por muita tribulação, e talvez você não sabe por que você está passando por tudo isso. Talvez você fala assim, eu estou em sofrimento, eu oro, irmã, eu jejum, eu não consigo, Deus parece que não olha para mim. Claro, Deus não está olhando para você. Por quê? Você não está em obediência. Você não conhece o seu Deus. Você não conhece os mandamentos. A primeira coisa que você precisa é conhecer as regras de Deus. Como que você vai obedecer a algo, Deus, se você não tem nem noção das leis dele? Você só ouve falar que Deus é maravilhoso, que Deus é misericordioso. Aí você entra numa igreja e as coisas não funcionam dessa forma para você. Você não vê um Deus maravilhoso, você não vê um Deus misericordioso. Você não vai enxergar. Por quê? Porque você está nas trevas. Você não está no caminho. Quando você está no caminho, você vai ver o quê? Você vai ver flores. Mas quando você sai do caminho, você vai ver trevas, escuridão. Você está entendendo? Então não adianta, você pode... irmã, mas eu sou evangélica, eu tomo ceia, eu sou batizada com o Espírito Santo. Você sabe se realmente o seu batismo é batismo com o Espírito Santo? Até nisso você pode estar errado. Até nisso Satanás pode estar te enganando. Talvez você fale língua estranha, mas não língua estranha de Deus. É sério, irmãos. É tão sério isso. Mas eu sinto presença, eu sinto a comunhão com Deus. Cuidado. Se você não estiver obedecendo a palavra de Deus, o diabo está te enganando. E você está sendo enganado. Por isso que nós vemos muitos pastores, muitos missionários, muitos cantores que pregam, que na igreja, muitos evangelistas, né? Que já entra na igreja falando em língua estranha. Você fala, nossa, aquele homem é um homem de Deus. Não, aquele homem não é um homem de Deus. Aí amanhã ou depois você já vê ele lá no mundo fazendo coisas errôneas. Porque a pessoa que é selada por Deus, essa pessoa não distancia de Deus. A própria Bíblia fala que nós devemos observar. Então, se alguém sai que está dizendo que é crente, que é religioso, está em pecado dentro da igreja, que você fala, mas Satanás, sim, Satanás já estava nele, muito tempo. A própria Bíblia fala, Jesus mesmo fala, que aquele que não é de Deus não permanece. Aquele que não é de Deus não permanece. Olha, ver como que é sério essas coisas. Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja falando língua estranha, mas não é de Deus. É do demônio. Porque o que é de Deus permanece. O que é de Deus fica sempre em pé. Ergue a bandeira. Vem lutas e lutas em cima dele, mas ele não fraqueja. Irmãos, termino por aqui. Que Deus abençoe a todos, que você possa ter um ótimo começo de semana, né, que nós já estamos na segunda-feira, e que seja abençoado. Eu convido você a se inscrever nesse canal, a compartilhar essas mensagens e ficar aqui, grudadinho comigo, porque nós vamos aprender coisas insondáveis. Um forte abraço e um beijão para vocês. Tchau, tchau.